Fala aí minha galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom gente, hoje eu vou gravar um vídeo, mais um bate-papo mais aberto aqui, falando essa questão de empregos na área da programação. Então, por que será que tu não tá conseguindo emprego? Eu tô batendo um papo aqui, vai ser um papo mais aberto, um papo mais informal aqui. Então, pega teu café, faz o que tu tem que fazer, porque não vai ter muito que tu ver e mais escutar, beleza? Então, galera, o primeiro link da descrição, eu queria convidar vocês a participarem da área de membros aí do canal. Dentro da área de membros, eu tenho vídeos exclusivos pra quem é membro, falo um pouco mais profundo dos currículos que eu apliquei, o que eu fiz, o que me diferenciou na hora de conseguir uma vaga na área da tecnologia, na área da programação, tanto quanto eu gravo vídeos de investimento, mostrando um pouco desses investimentos e um pouco mais da minha rotina aí. Então, o primeiro link da descrição, bora pro vídeo. Então, eu queria trocar um papo, gente, com vocês, tanto questão de estágio, questão de conseguir um emprego na área da programação. Cara, eu queria primeiro ressaltar que sim, hoje em dia eu vejo que tá um pouco mais complicado de conseguir uma vaga na área da tecnologia, na área da programação, porque muita gente entrou no passado e que cara, as empresas estavam sedentas por programador, contratou um monte e agora estão demitindo, então a gente vê vários layoffs acontecendo. E ao mesmo tempo que esses layoffs acontecem, significa que a pessoa que está entrando numa faculdade, a pessoa que está buscando um emprego, parece que não existe emprego no radar, parece que não tem como, a IA vai substituir nós, como é que vai acontecer, não sei o que. Mas, primeiro eu acho que é normal. Então, acho que qualquer área a gente tem medo da IA não substituir, então esse medo é muito maior. E eu, claro, com certeza, esse medo é muito maior na área da programação. Mas eu que tô trabalhando na área, que tô trabalhando como full stack, sou júnior ainda, sou iniciante ainda. Porém, cara, eu olho muitas notícias nessa questão de inteligência artificial. E sim, a IA, gente, ela tá muito bem, ela tá evoluindo muito. Só que hoje em dia, a gente não tem como confiar e depender 100% de uma inteligência artificial pra fazer uma parte do trabalho. Como assim? Então não tem como a gente fechar os olhos e botar a IA pra codar e vai mandar tudo que ela coda, a gente vai aceitar pra uma pessoa que não entende inteligência artificial. Hoje a gente vê milhares de startups aí que tirou todos os programadores, botou só IA, depois deu 6 meses, estava contratando, estava em busca incessantemente por programadores de novo. Porque o que vai se tornar mais a dependência do mercado não vai ser mais a gente saber fazer um código, uma função simples que vai somar 2 mais 2. Vai ser a gente revisar os códigos criados por uma inteligência artificial e a gente ver se aquele código tá seguro, se aquele código tá certo na medida do possível e se ele vai ser um código escalável. Essa eu acho que é a maior dor que as empresas estão vendo hoje em dia, porque não tem como a gente simplesmente botar um codex pra fazer todos os códigos pra nós e a gente ir lá aceitando. Então botar alguém que não sabe nem codar pra criar uma startup que vai ter somente códigos gerados por inteligência artificial. De início ela pode ser muito bom, tipo, realmente a ferramenta que ele criou, o software que ele criou vai ser, cara, vai funcionar, vai conseguir vender e tudo, mas de escalabilidade, quando a gente cria um código ruim, quando a gente cria um código que não é nada seguro, é muito fácil a gente quebrar de zero, quebrar totalmente essa empresa. Teve até um caso que eu achei bem estranho, que foi uma empresa indiana, uma empresa americana, na verdade, que tava contratando e tava, no caso que tinha bilhões, assim, de caixa, que era uma empresa avaliada em 1,5 bilhões de dólares, e que era, o que a empresa prometia é que ela conseguia criar softwares pra ti com inteligência artificial da noite para o dia. Mas o que realmente acontecia por trás era, tu dava a tua ideia de software e eles tinham lá 700 programadores indianos, porque a mão de obra é mais barata, que ficavam trabalhando 24/7 para transformar a tua ideia em realidade. Então não era uma inteligência artificial, e sim um grupo de programadores. Então vocês veem que as farsas que tá criando nesse mundo aí é absurdo, sabe? E tudo hoje em dia a gente vê que a IA ela tá entrando em qualquer coisa. E uma coisa até que a gente usa no meu trabalho é um code reviewer. Então é uma inteligência artificial que vai estar revisando todo o código que a gente manda. E mesmo nesses códigos que ela revisa, a gente vê erros bobos que custaria se a gente quisesse aceitar o que ela corrige. Então, por exemplo, hoje em dia a IA, se tu... Cara, no meu trabalho, tá? Isso é um exemplo do meu trabalho. Se tu bota 2 vezes o igual lá pra comparar alguma coisa, ela já mostra como errado, porque tem que botar 3 vezes o sinal de igual. E são pequenas coisas assim que, tipo, se tu for gastar realmente, se tu for pagar, porque a maioria das inteligências artificiais hoje, se tu bota ela dentro do código, tu vai pagar por mudança que ela fizer, por aplicação que ela fizer, por mudança no código que ela fizer. E de dinheirinho em dinheirinho assim, se toda vez que a gente botar um igual, ela reclamar e mudar pra igual, isso daí já vai ser custos mais elevados. Então o principal ponto é, hoje em dia é muito caro tu ter uma inteligência artificial que vai fazer tudo por ti, vai saber todo o sistema complexo por ti de um software, e tu teria que arcar com tudo que ela acha que tá errado, que vai ser bastante coisa, sabe? E outro ponto é que, além de ser muito caro tu botar uma IA pra cuidar tudo de ti,
O outro ponto que eu queria citar também é que não tem como a gente fechar os olhos e deixar ela fazer tudo por um software. Hoje em dia os softwares, qualquer software de uma empresa é muito complexo, então são milhares de arquivos. E por mais que uma IA ela consiga interpretar ali o GitHub Copilot, por exemplo, tu bota lá 2 arquivos por vez, ela vai entender. Mas quando a gente está lidando com mais de 6 arquivos numa única edição, então para mudar um método tu tem que analisar 6 arquivos diferentes, então são, sei lá, milhares de linhas que tu tem que entender o que está acontecendo, a IA ainda não é capaz de fazer. E é nesse momento que os programadores entram em ação, principalmente para aceitar talvez o que ela gera e também para entender o código como um todo. Não tem como a gente depender 100% da IA para fazer essas coisas por nós, beleza? Então eu só queria dar um a ver aí. Eu acho que, claro, com certeza os programadores júniores vão no futuro, acho que um futuro não tão longe, vão começar a entrar em escassez no mercado, porque a gente não vai mais precisar de programadores júniores para fazer coisas simples por nós. Então o que eu te aconselho é: vai aprendendo cada vez mais e tenta ir em busca do primeiro emprego. E é isso, sobre isso que eu quero falar também, ir em busca do primeiro emprego. Eu vejo muita gente aí, gente, presa, que não consegue sair do lugar, não consegue achar um emprego. E por que eu vejo isso? Uma coisa que eu até citei no outro vídeo, mas eu não falei tão a fundo sobre isso, é as etapas que tu tá aplicando para conseguir uma vaga na área da tecnologia, ou em qualquer vaga na tua vida aí, sabe? Qualquer vaga de emprego. Mas na vaga de tecnologia é a principal, que eu consigo ver essas etapas bem claras. Então a maioria das empresas hoje, ela divide as etapas de contratação em algumas, entre testes soft skills, testes técnicos, sei lá, presencial, entre outras coisas, e é isso que eu queria falar. Então, tu tem que passar a olhar mais agora para as etapas que tu tá sendo recusado. Como assim, Tomás? Bom, o ponto é o seguinte: tu aplicou inicialmente a tua vaga, então, sei lá, tu foi lá ler uma vaga front-end, developer com React, e tu sabe o React e Tailwind, que vai ser as tecnologias que eles vão mexer nessa empresa. Tu vai lá, manda teu currículo, e tu é nem chamado, sei lá, pra uma segunda entrevista, tu é nem chamado depois da triagem dos currículos. Porque, pra quem não sabe, eles sempre têm essa triagem inicial, que é a triagem dos currículos, porque se eles fossem fazer uma entrevista com todo mundo, a empresa não conseguiria fazer nada, sabe? Porque são milhares de pessoas que aplicam. Então, o primeiro contato que tu tem como empresa é com o teu currículo. Então, o currículo é a principal coisa de todas que tu tem que cuidar, tu tem que fazer certinho. Então, ter um currículo somente de uma página, isso é essencial. Outra coisa que eu queria falar também é currículos. Quando tu faz currículo no Canva, eu não aconselho, meu ponto de vista é: não faz currículo pelo Canva, faz currículo pelo Docs, pelo qualquer lugar aí de texto. Por quê? Porque no Canva ele tem muitos elementos visuais, ele tem muitos componentezinhos ali que tu vai botando pra estilizar e não sei o que. Só que a maioria hoje das triagens de currículo é feito por uma inteligência artificial. E pra quem não sabe como funciona uma inteligência artificial, ela vai pegar o output, então ela vai pegar tudo que tá descrito do teu currículo, vai mandar pro input, vai perguntar: esse daí ele vai ser apto pra minha vaga? Ah, não é? Não manda. Só que o que acontece? Quando a IA ela tá extraindo esse teu texto de um currículo que é feito no Canva, como tem muito componente, vai ter muito, sei lá, porque os componentes eles não conseguem ser traduzidos para uma forma textual, como é que eu posso dizer? Então ficaria como se fossem uns brackets de HTML dentro do teu currículo quando ele extrai, sabe? Não sei explicar, mas acho que vocês entenderam como tem muitos componentes. Na hora de ele extrair todo o texto, ele vai pegar partes erradas, ele vai pegar muita coisa aleatória. Então, gente, cuidem muito do currículo de Canva. Outra coisa, gente, não tá nem passando pela primeira fase, que é a triagem dos currículos. Tenta melhorar o teu currículo, muda teu currículo, escreve currículos em inglês. Uma coisa que eu sempre recomendo é: tu tá aplicando para uma vaga que precisa de inglês obrigatório, manda teu currículo em inglês. Isso te vai dar um grande diferencial, vai mostrar que, pô, esse aqui mandou até o currículo em inglês, eu acho que acredito que ele sabe falar inglês, sabe? Isso já vai ser um diferencial, porque tá todo mundo mandando o mesmo currículo. Imagina pra um cara que RH, que tá querendo contratar, e chega lá todo mundo com o mesmo currículo, currículos ruins, currículos não sei o que, e 3 páginas de currículo, tem muita coisa diferente. No momento que ele chega um que é diferente, ó, o currículo tá em inglês, isso já vai ser um diferencial, sabe? Por mais que a vaga peça em inglês, manda o teu currículo em inglês, só tu mandar pra um ChatGPT da vida, ele vai traduzir completa por ti, sabe? Então, e no teu currículo, tem tuas habilidades, tem as linguagens de programação, tem os projetos que tu já fez. Outra coisa que eu vejo também, gente, é que as pessoas, elas botam, por exemplo, os trabalhos, os work experience, então, as experiências de trabalho que ela teve, vai lá e bota as tecnologias que mexeu. Nada interessa o recrutador as tecnologias que tu mexeu, ele quer saber o que tu fez no teu trabalho, o que tu fez pra evoluir, pra transformar, pra melhorar a empresa como um todo, o que tu fez, tipo, de projetos que tu fez dentro da tua empresa que tu trabalhou, o que tu aprendeu nessa empresa. É isso que interessa, não interessa nada tu botar lá, sei lá, trabalhei na Apple, React e Tailwind. Tá aí.
que tu fez com o React, o que tu fez com o Tailwind, como é que tu aplicou, que páginas que tu fez, que novidades tu trouxe pra essa empresa, por que eles têm que te contratar, sabe? Então tu tem que ter bastante focalizado isso, tu tem que mostrar pra empresa o motivo que ela tem que te contratar. Uma coisa que até botei, tipo, nos meus primeiros currículos, isso, quando eu não tinha nenhuma experiência, é tipo, por que elas deveriam me contratar? Aí então eu botei, acredito que com a minha experiência, com a minha comunicação, eu consigo trazer e transformar a empresa para o melhor, transformar a minha equipe de trabalho. Cara, vai inventando, se tu não tem nenhuma experiência, bota lá tudo que tu já fez na escola, sei lá, notas que tu já teve, destaques que tu já recebeu. Não tem muita coisa, bota, sei lá, habilidades interpessoais, bota, sou uma pessoa comunicativa, sou uma pessoa que adora, sou uma pessoa proativa, sabe? Vai botando coisas pra ti, tenta não poluir, eu digo, mas tenta botar coisa no teu currículo. Não adianta, não tem nada de experiência, meu currículo é horrível, tu vai lá e vai botar um parágrafo escrito, esse sou eu, sabe? Só porque tu não tem nada. Tenta botar coisas, tenta, sei lá, falar mais sobre ti, então. Fala sobre experiências que tu teve, tanto em projetos, eventos que tu participou. Isso já interessa para um recrutador, sabe? Vai mostrar que tu tá interessado, vai mostrar que tu, pelo menos, teve alguma experiência, algum evento que tu tá indo toda hora. Então, a primeira triagem, gente, tu não passa pelo currículo, tu não passa nessa triagem inicial, reveja o seu currículo, troca o currículo por um completo. Não tá passando em nenhuma entrevista, é o currículo que tá errado, não tem outra explicação, sabe? Se tu vai lá e tem todos os requisitos da vaga, mas tu não passa nem na triagem inicial, tu não chega nem numa entrevista de soft skill, é o teu currículo tu tem que rever, tu tem que mudar, tem que fazer uma troca geral, beleza? Então, vai vendo as próximas etapas também. Entrevista de soft skill, tu não é chamado depois da entrevista de soft skill. Será que a tua comunicação tá boa? Será que tu tá sabendo se expressar bem na hora de falar como tu resolveria? Na hora de tu se expressar, simplesmente que tu saber falar quem tu é? Tu tá sabendo isso? Vai treinar, fala com o GPT, fica conversando com ele, vai treinando tua comunicação. Porque nesse meio tempo eu vejo muita gente que não sabe se comunicar e que daí fica reclamando também que não consegue vaga, não sei o que, mas... Tipo, tu não sabe nem explicar como é que tu resolveria um problema, que eu acho que esse é o principal ponto de um programador, é saber tu explicar pra um grupo de pessoas como é que tu resolveria um problema em específico. Beleza? Então, saiba se comunicar, saiba se expressar, sabe falar quem tu é, onde é que tu se vê daqui a 5 anos, se treina pra essas perguntas, sabe? Pede pro GPT criar 10 perguntas e tu vai conversando com ele e treinando, sabe? Manda ele te corrigir e vai fazendo isso. Depois das próximas etapas é, por exemplo, entrevista técnica. Tu não passa depois da entrevista técnica? Será que tu tá treinando a tua lógica de programação? Será que tu tá sabendo se expressar, sabendo pensar em como é que tu poderia resolver um problema? Porque hoje em dia os programadores, a principal coisa que as empresas querem te ver é teu problema crítico, como é que tu pensaria para resolver um problema específico. Então, a maior parte das entrevistas técnicas, por mais que algumas tenham até elite code lá, tu tem que codar na frente, isso é o essencial. Tu vai ter que estar codando. O que eles querem saber não é, tipo, como é que tu resolveria isso, se tu tá resolvendo da melhor forma. Porque isso aí tu consegue depois se estruturar melhor. Eles querem saber como é que tu explicaria pra eles como tu está resolvendo esse problema que eles estão te dando. Então, tu tá pensando de qual maneira? Tu tá pensando em botar aqui um parênteses, pensando não sei o quê... Como é que tu resolveria isso? Simplesmente é essa pergunta que eles querem saber se tu sabe responder pra eles. Então o problema que eles falam não é tu chegar lá e não falar nada e resolver o problema em 2 segundos. Não é isso que eles querem. Eles querem saber se tu consegue explicar pra uma equipe, no caso as pessoas que estão te entrevistando, como tu resolveria esse problema como é que tu resolveria, expressando como tu resolveria esse problema em específico, sabe? Então saiba explicar, saiba expressar a tua forma de resolução de um código, de uma linha de código, beleza? Porque a maioria das entrevistas também não vai focalizar nisso, não vai focalizar em, faz esse elite code aí, se tu errar, tu não vai entrar. Por mais que tu erre o elite code, eles querem saber a tua solução crítica. Literalmente, teu pensamento crítico, eles querem saber se tu saberia, por mais que a tua resposta esteja mais ou menos certa, principalmente em vagas de estágio, eu vejo isso, que muita gente pede, muitas empresas estão pedindo aí milhares de coisas, não sei o que, e é código, tem que fazer código. Na frente ali, então tem que fazer o elite code ao vivo. Eles não querem saber se tu tá resolvendo de uma forma correta, porque tu tá aplicando pra um estágio. Eles querem saber literalmente o que eu acabei de falar, se tu tá sabendo expressar como tu resolveria um problema, beleza? Então passou pra próxima etapa, as próximas etapas aí é basicamente reunião. E eu acredito que depois que tu passa das 3 etapas iniciais, tu só não foi escolhido porque tinha um candidato ou outro que era melhor. E isso faz parte da carreira, faz parte de ser recusado. É muito comum a gente tomar um não.
Eu mesmo fiz várias entrevistas e tomei vários nãos, e isso faz parte. E isso tudo serve de aprendizado. Só que uma coisa que eu vejo é que muita gente nem aplica pra milhares de vagas. Eu me lembro que quando eu tô em busca de um emprego, quando eu tava em busca de um emprego, cara, eu ficava horas e horas aplicando pra milhares de vagas e fazia currículo diferente, via dicas de currículo no LinkedIn, dicas de currículo no TikTok até, no YouTube, moldei meu melhor currículo que eu tive, fui lá e comecei a mandar. E mandava. Daqui a pouco, pô, eu mandei 100 currículos, eu não tive resposta de nenhum. Onde é que tá o problema disso? Sendo que meu primeiro contato é o meu currículo. Bom, vou rever meu currículo. Vou lá, mudei meu currículo, comecei a mandar e manda, mais 100 de novo, mais 100 de novo. Fui lá, tá, agora o currículo não é mais problema. Já fui chamado de 100 que eu mandei, fui chamado pra 5 entrevistazinhas. Aí tu começa de novo, sabe? Então acho que tu tem que passar a olhar pras etapas que tu tá sendo recusado e fazer mudanças nessa etapa. Não adianta tu não tá sendo recusado em tudo e tu continuar fazendo a mesma coisa. Não tem como tu, sei lá, tá com o mesmo problema e tu tá pensando na mesmo tipo de resolução que tu sabe que não dá certo. Isso não vai dar certo. Tu não vai conseguir se tu continuar focando, se continuar persistindo no mesmo problema. Então tenta achar o problema daí e achar uma nova solução pra esse problema. E é literalmente isso. Não tem segredo de tu conseguir uma vaga, de qualquer vaga aí na tecnologia. E hoje em dia eu digo também que muita gente me pergunta, cara, tenta entrar em qualquer área. Depois que tu entra numa empresa, é muito mais fácil de tu fazer um moving lá dentro de uma área de DevOps que tu não gosta pra uma área de front-end, pra uma área de back-end. Então, desde que tu entre já alocado em uma área da tecnologia, quando tu tá dentro de uma empresa, é muito mais fácil de tu ser realocado em outra área. Porque eles já te conhecem, eles já sabem quem tu é, eles já sabem que tu é um cara bom, que tu é uma pessoa boa, que tu sabe realmente, gosta de ir atrás de resoluções, gosta de ir atrás de resolver problemas. Então quando tu já tá lá dentro, é muito mais fácil tu fazer um moving pra outra área do que tu tá dentro de uma empresa nada a ver que tu tá tentando aplicar pra milhares de outras. Ou tu só quer trabalhar com PHP e tu só aplica pra vagas de PHP. Assim vai ser muito difícil, porque a tua triagem, tua quantidade de empresas que tu vai poder aplicar vai ser muito menor que a quantidade que tem, sabe? Então, desde o primeiro emprego, aplica pra qualquer vaga da área da tecnologia, seja assistente de suporte, seja qualquer coisa. Porque desde que tu entre numa empresa de tecnologia, é muito mais fácil tu fazer um moving lá dentro do que tu aplicar só pra vaga específica que tu quer. E não tenha medo, gente, se tu só sabe uma linguagem de programação. Hoje em dia, a única coisa que vai mudar entre as linguagens, então, por exemplo, eu só sabia Java. Só que a única coisa que realmente mudava entre as linguagens de programação vai ser a sintaxe. A lógica, se tu sabe como fazer um for, se tu sabe por que um for serve, sabe o que é o while ou if, isso vai tudo continuar igual. A única coisa que vai mudar é que, um tu vai escrever o if com parênteses, o outro vai escrever if sem parênteses. É literalmente isso que muda, é a sintaxe de uma linguagem. Eu tô trabalhando agora com back-end de PHP, eu sou full stack, então meu back-end é em PHP. Cara, eu acho que eu tive contato praticamente zero com o PHP, eu tive antes de começar, só que, claro, eu vi que eu tava brigando pra uma vaga, eu já dei uma olhada em PHP, já vi qual que eram as principais diferenças, e agora eu tô trabalhando, agora adoro PHP, acho muito divertido, gosto bastante de PHP, mas é isso, gente, não tenha medo das vagas, só porque ela pede um requisito específico e tu não tem esse requisito, aplica, não faz parte de tu tomar não, faz parte de tu ser recusado. Só que vai aplicando e pega aí um dia, foca, sei lá, uma semana, aplica pra milhares e milhões de vagas. Mesmo que tu foi chamado em 3, pelo menos tu foi chamado em 3. Significa que tem 3 empresas, essas 1000 que tu aplicou, que estão interessadas em ti. Então não tem segredo que tu vai te fazer entrar no mercado, o currículo perfeito. Claro, tu vai ter que achar o erro onde tu não tá sendo chamado depois e fazer uma mudança aí. Só que não existe segredo, não existe, eu vou te dar o currículo perfeito. Cara, simplesmente pega e aplica, bota todas as experiências e pra cima. Não tem muito segredo. Mas era isso, gente. Só queria contar um pouco mais sobre isso. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo aí. Só falei um pouco mais do que eu acho. E se tu tem um comentário aí, por favor, deixa aí embaixo algum elogio, algum argumento aí. Se tu não gostou do que eu falei aí, deixa nos comentários que eu adoro conversar aí com vocês. Então comenta aí o que tu achou do vídeo. Valeu e até mais. Grande abraço e tamo junto. Fui.